como um rio que vai secando, e que nada pode ser feito, meu Deus, para impedir ou retardar esta seca. Meu Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo, porque através dele, meu Deus, rios fluirão dentro de mim. Eu não serei um rio que se seca, eu serei um rio que flui do trono de Deus. Me leva para mais perto de Ti, Senhor. Não me deixa perder mais tempo, meu Deus, com distrações. Não me deixa mais perder tempo, meu Deus, com prioridades, com metas. Não me deixa, meu Deus, me iludir mais com as paixões desse mundo. Eu só quero o Senhor, Pai, o meu pastor, o meu consolador, o meu amigo, o meu conselheiro, a minha noiva, meu noivo. Esperança, Aleluia. meu coração, somente em Ti, Senhor. só em Ti. Aleluia. Encontrei o verdadeiro amor que diz que é possível recomeçar. Nada se compara, nada a viver ao Teu lado, Senhor. Nem prata e nem ouro, nem o tesouro que esse mundo possa oferecer. Nada se compara, nada se compara a viver ao Teu lado, Senhor. Nem prata, nem ouro, nem prata e nem ouro, nem o tesouro, nem os tesouros que esse mundo possa oferecer. Abro mão dos meus planos, mergulhe fundo nos planos de Deus para a sua vida. abro mão até de a mim. Entregue o seu coração aos cuidados do Senhor. Escolha dar com o Espírito de Deus. Abro mão de mim mesmo, só pra Te agradar, pois tem pra mim Infinitamente mais. Infinitamente mais. Aleluia. Diga: nada se compara, nada se compara A viver ao Teu lado, a Senhor. viver ao Teu lado, Senhor. Nem prata, nem ouro, nem prata e nem ouro, nem o tesouro que esse mundo possa oferecer. Nada se compara, nada se compara a viver ao Teu lado,
prata, nem ouro, nem prata e nem ouro, nem o tesouro que esse mundo possa oferecer. Abro mão dos meus planos, diga isso pra ele. Escolhe os seus, abro mão até de amigos, abro mão até de amigos. Escolha andar com o Espírito de Deus, abro mão de mim mesmo, só pra te agradar, pois tem pra mim infinitamente mais, infinitamente mais. Deus, nos ajude aqui nessa noite, Pai, que não desperdicemos mais essa oportunidade, que não venhamos, ó Deus, falhar na missão. Meu Deus, que o ministério nunca seja um lugar de oportunidade, mas de responsabilidade, Pai. Que o nosso ministério, meu Deus, nunca seja um lugar de criatividade, mas um lugar de atividade do Teu Espírito Santo. Nos ajude, meu Deus, a cumprir o nosso chamado. Nos ajude, ó Deus, a preparar a Tua igreja. Nos ajude a levantar os caídos, fortalecer os abatidos, animar aqueles que estão desanimados. Nos ajude, meu Deus, a promover o encontro da noiva com o noivo. Nos ajude na responsabilidade. Rasgue o seu coração, meu irmão, minha irmã. Chore mesmo, derrame todas as lágrimas que o Senhor espera ver em teu rosto. Pois aleluia. Ele tem pra mim infinita. Levante as suas mãos, diga: abro mão dos meus, escolho os teus, Senhor, escolho os. Diga: abro mão até de amigos, abro mão até de escolho andar com o Espírito de Deus, escolho andar com o Espírito de Deus. Abro mão de mim mesmo, aleluia, só pra te agradar, pois tens pra mim infinitamente mais, infinitamente mais. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio, o Senhor tem muito mais do que eu possa pedir, muito mais do que eu possa imaginar. Diga: Senhor Deus, cumpre a Tua vontade na minha vida. Diga: eu estou aqui, eu me ofereço a Ti, eu me rendo a Ti, porque eu sei que o Senhor está vivo, que o Senhor está neste lugar. Em nome de Jesus, vamos dar para Ele uma bonita salva de palmas.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica à vontade na casa de Deus. Boa noite. Tudo bem, povo de Deus? Fica à vontade na casa do Senhor. Que Deus possa, irmão, te abraçar aqui hoje. Que Deus possa, irmão, promover a obra dele na sua vida. Amém? Irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três em uma pessoa só. Você não pode, irmão, ter uma das pessoas e se acomodar a elas. Por quê, irmão? Porque se o Espírito de Deus ele habita em nós, quando a palavra vier da boca de Deus, o Espírito que está em nós reconhece, e ele vai pegar tudo o que a gente precisa. Se você não tem o Espírito de Deus, você vem apenas na carne para a igreja, e na carne você só pega o que te interessa, só pega aquilo que faz bem à carne. Amém? Então o Espírito Santo ele trabalha contra a sua própria vontade, mas na sua necessidade. Amém? Às vezes a palavra dói, a palavra fere, ela traz angústia, mas o Espírito sabe que você precisa e ele pega essa palavra. Amém? Se você está só na carne, quando vem aquela exortação, ela você não pega. Quando vem aquela repreensão, ela você não pega. Quando vem, irmão, aquele chamado para você vender tudo e seguir Jesus, você não pega. Quando vem aquele chamado para você se levantar, se posicionar, não ficar mais deitado numa cama chorando, você não pega. Mas se o Espírito Santo está em você, irmão, por mais que seja duro o discurso, ele vai pegando tudo que Deus vai ministrando, e assim nós nos tornaremos a boa terra, aquela que quando a semente é lançada, produz 60, 30 e 100 por uma, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga bem-vindo Espírito Santo. Diga bem forte, bem-vindo Espírito Santo na minha vida. Diga eu preciso do Senhor. Amém? Diga graças a Deus. Essa é a diferença. Nós vamos ver pessoas que frequentam a igreja diferentes, em níveis diferentes, em relacionamento com Deus diferente, um mais íntimo, outro mais à distância, um mais avivado, outro mais morno, um mais sedento, outro já saciado. Por quê? Porque um tem o Espírito e o outro está só na carne. Está entendendo? Sim ou não? O Espírito ele tem fome, irmão, ele é parte de Deus. Então quanto mais de Deus ele recebe, mais ele quer, porque ele é um só com Deus. Amém? Só que a Bíblia diz que por um momento, digamos assim, eles estão separados, porque o Espírito Santo ele ficou aqui para ficar conosco. Jesus já voltou para o Pai, mas o Espírito Santo está aqui. Então ele tem fome do Pai, ele tem fome do Filho. Amém? Então quando a palavra é ministrada, quando você vem para um culto, quando você começa a adorar, quanto mais tem, mais você quer. Quanto mais você recebe, mais você anseia. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está dentro de você, se aproximando do Pai e do Filho naquela hora, se alimentando do Pai, se tornando um só com eles de novo. Amém? Então você vê pessoas cheias do Espírito Santo, que o culto para ela poderia não terminar, e pessoas vazias do Espírito Santo, que o culto parece interminável, que não acaba nunca, que não termina jamais. Então o conselho que o pastor te dá é: busque o Espírito Santo. Pastor, como que eu vou buscar o Espírito Santo? A Bíblia diz, irmão, que se nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando nos pedem, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito, aquele quem clama dia e noite. Busca dia e noite. Quero o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu quero comunhão com o Espírito Santo, eu quero te ver, Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero o Senhor morando em mim, eu quero andar com o Senhor, quero ouvir a sua voz, quero sentir tua presença, quero sentir o teu toque. Você vai buscando dia e noite, irmão, você vai se enchendo dele. Amém? Quando você vier para um culto, nunca mais você vai ter pressa para ir embora, porque o Espírito que está dentro de você vai assumir o controle das coisas, e para ele, irmão, ele não se separava do Pai nunca mais.
Amém? Agora tem outra função que ele faz. Se você for para um culto vazio do Espírito Santo, você não suporta ficar dentro de uma igreja dessa, porque o Espírito que está dentro de você fica inquieto, incomodado, tipo, cadê meu pai? Cadê o filho? Cadê as outras duas partes de mim? Não está neste lugar, amém? Ou seja, nós sem o Espírito Santo ainda somos órfãos. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Então, se você não tem o Espírito Santo, você está órfão ainda. Você pode estar remando com as próprias mãos, você pode estar, irmão, lutando com a própria força, buscando no próprio empenho e dedicação. Eu posso ser uma inspiração para você, e você falar, pegar a mensagem e falar: não, eu quero isso, eu preciso isso, mas ainda é as suas próprias forças. Mas se o Espírito Santo estiver em você, Ele vai completar a obra que o Pai já começou, em nome de Jesus. Diga: louvado seja Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, amém? Lucas capítulo 4. Você que tem a Bíblia, por gentileza, abra. Se você não tem, redobre a sua atenção, para você não perder a palavra. Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26. Lucas 4, 25 e 26, diz assim: em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande o quê? Fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher o quê? Viúva. Irmão, havia muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviado Elias. Havia muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviado Elias. Vou dizer de novo: havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado Elias. Nós precisamos ser uma igreja que Deus possa contar conosco, para que o propósito não morra, para que o propósito não desapareça. Havia muitas viúvas em Israel, mas Deus não pôde contar com nenhuma delas. Há muitos crentes no Brasil, há muitos crentes em Santo Anastácio, com quem Deus pode contar, para que o propósito não morra, para que o propósito não desapareça. Você está em Lucas, vamos lá ver essa história de perto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Gênesis é o primeiro livro da tua Bíblia, depois vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis,
capítulo 17, versículo 8. 1 Reis 17, versículo 8. Diz assim: então veio a ele a palavra de quem? Do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então Elias, irmão, ele está no ribeiro, o ribeiro seca, com aquela seca. E aí Deus vem falar com ele e diz: você tem que sair daí, porque se você não sair daí, você vai morrer. Irmão, existem momentos na nossa vida que a gente precisa tomar decisões. E tomar decisões não é uma coisa fácil, porque o medo de errar faz com que muitas vezes a pessoa nunca tome a decisão que precisava ser tomada. Ou muitas vezes, irmão, impulsionada pela precipitação, tomamos a decisão errada. Então Elias, ele profetiza, libera a palavra, e Deus financia a palavra que ele tinha liberado. O céu se fecha, não chove mais, só que o rio seca. Se ele não sai de lá naquele momento, ele morre, irmão. Tem hora que a gente tem que sair de alguns lugares, senão a gente vai morrer. E às vezes, irmão, não estou falando de uma morte espiritual. Às vezes o caso é tão grave que você pode morrer literalmente. Por exemplo, uma mulher que é constantemente agredida fisicamente pelo seu marido, ela precisa tomar a difícil decisão de sair desse relacionamento, porque senão ela pode morrer. Está me entendendo, sim ou não? Pastor, mas Deus não só permite o divórcio em caso de adultério? Foi isso que eu sempre ouvi os pastores pregando. Se essa mulher fosse filha de um desses pastores, seria a mesma mensagem que eles pregariam? Está entendendo, sim ou não? Irmão, tem situações que você tem que analisar de perto. Tem situações que você precisa analisar de perto. Tem pessoas, irmão, que moram em um determinado lugar, e muitas vezes a influência deste lugar é tão pesada que você precisa tomar a decisão difícil de sair deste lugar, porque senão pode haver morte na sua casa. Você pode perder seu filho para as drogas, você pode perder um integrante da sua família para o crime, e você vai ter que tomar uma difícil decisão: eu vou sair desse lugar. Porque muitas vezes a gente deixa para tomar a tal decisão quando já é tarde, irmão. Quando o filho ou alguém da família já está inserido no crime ou nas drogas. Então você sai do lugar, mas o crime vai junto com ele, o vício vai junto com ele. Então há momentos na nossa vida que a gente tem que tomar decisões difíceis para não morrer. Amém? Amém, gente? Às vezes nós congregamos numa igreja, frequentamos um lugar que temos que tomar a difícil decisão de sair deste lugar, senão a gente vai morrer. Foi o que aconteceu comigo. Ou eu tomava a decisão, eu ia acabar morrendo, literalmente, espiritualmente. É uma decisão difícil? É, mas se veio a mim a palavra do Senhor,
eu preciso tomar tal atitude. Diga graças a Deus. Irmão, se Deus já falou com você, o próximo passo é a sua atitude. Se Deus já falou com você, o próximo passo é a sua decisão. Pastor, eu estou esperando o melhor momento. Quem observa o vento nunca semeará. Você não vai sair nunca deste lugar se continuar esperando o melhor momento. Se Deus está falando, irmão, tome uma atitude, tome uma decisão, faça uma escolha. Amém? Aí a Bíblia diz que Deus vem falar com Elias e fala: olha, você vai para Sarepta, nas regiões de Sidom. Lá eu ordenei uma viúva para que te sustente. Então ele não saiu batendo de porta em porta pedindo misericórdia. Ele foi enviado. Agora imagina a viúva, o privilégio de fazer parte do propósito de Deus, mesmo nos piores dias da sua vida. Porque, irmão, quando a gente vive os piores dias da nossa vida, a primeira mentira que o diabo prega para nós, e a gente a tem como verdade, é que nós não somos mais úteis para Deus. Quando a gente vive os piores dias da nossa vida, a primeira mentira que o diabo prega e a gente a recebe como verdade é que não somos mais úteis para Deus. Aquela viúva estava vivendo os piores dias da sua vida, mas Deus envia Elias na casa dela. Deus dá oportunidade para ela fazer parte de um propósito de Deus. Se você está vivendo os piores dias da sua vida, não pense que isso inutiliza você para Deus. Eu já tive que subir no altar para pregar o evangelho, ajudar pessoas, levantar pessoas, vivendo os piores dias da minha vida. Porque os piores dias da minha vida não me inutiliza para Deus. Diga graças a Deus. Amém, povo de Deus? Então Elias é enviado lá, mas aí eu penso que Elias questiona e diz assim: Deus, mas por que em Sarepta? Tem tanta viúva por aqui, tem tanta viúva em Israel, no meio de pessoas que creem no Senhor, no meio das pessoas que confessam a mesma fé, que proclamam a mesma crença, que são devotos ao mesmo Deus. Porque na casa dessa estrangeira, e Deus está dizendo, havia muitas viúvas, mas eu não podia contar com nenhuma delas. Havia muitas viúvas, mas eu não podia contar com nenhuma delas. Continua a leitura, versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Amém?
Irmão, aquela mulher era estrangeira, mas ela tinha fé em Deus. Quando Elias solicita um pedaço de pão, ela diz: olha, vive o teu Deus. Ela mostra conhecimento, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você: crise não é privilégio só de gente ímpia. Havia uma crise em toda a terra, e a gente vê um profeta sendo afetado por ela. Porque esse evangelho, irmão, que coloca a gente numa casa de vidro, protegido de tudo, não é o evangelho de Deus. Não, se você está com Deus, não tem crise. Mentira. Mentira. Tem crise. Tem crise emocional, tem crise espiritual, tem crise existencial, tem crise financeira, tem crise conjugal, tem crise de saúde. A diferença, irmão, é como você vai enfrentá-la. Porque a Bíblia é muito clara quando diz que dia mau vem para todos. Amém? Então não se sinta por baixo porque a crise te afeta. Não se sinta desprezado porque a crise te afeta. Agora, como você enfrenta a crise? Porque com a presença de Deus, você terá um diferencial no meio da crise. Você vai viver a provisão de Deus por meio da fé. Diga graças a Deus. Sem a presença de Deus, você vai fazer o último bolo, vai comer e vai morrer. Com a presença de Deus, você vai viver a provisão de Deus por meio da fé. Sem a presença de Deus, você vai comer o último bolo e vai morrer. Qualquer hora dessas, você vai na panela e vai ser o último bolo. Qualquer hora dessa você vai ter mais uma discussão no casamento e vai ser a gota d'água. Qualquer hora dessas você vai no banco e vai sacar e vai ser o último centavo. Qualquer hora dessa, irmão, você vai tomar o comprimido e vai ser a última vez. Porque sem Deus você vai comer o último bolo e vai morrer. Com Deus você vai viver provisão por meio da fé. Então o remédio, ele não te cura, mas a fé te sustenta. Está entendendo, sim ou não? O dinheiro não é suficiente, mas a fé vai provendo dia após dia, mês a mês, ano a ano. A situação no relacionamento conjugal não vai bem, mas a fé vai te sustentando. E você vai superando, e você vai vencendo, e você vai driblando dia após dia. Com Deus. Sem Deus, qualquer hora dessa vai ser o último bolo que você vai comer e vai morrer. Amém? Então você vê que tem um profeta afetado pela crise, tem uma mulher que crê em Deus afetada pela crise. Então não existe isso, irmão. Não, com filho de Deus não tem crise. Mentira. O que tem é pessoas orgulhosas religiosamente, que não confessam suas lutas, suas adversidades, seus problemas, suas crises. Hipocrisia, é isso que tem. Amém? Continua, versículo 13. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias.
da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Diga graças a Deus. Irmão, eu estava conversando com Deus e falei: Deus, por que o Senhor não pôde enviar Elias a uma das viúvas de Israel? Ele falou: porque as viúvas de Israel representam uma igreja que eu não posso contar. Uma igreja que, quando entra em crise, também entra em crise espiritual. Uma igreja que, quando enfrenta qualquer tipo de crise, sua fé também entra em crise. Uma igreja, irmão, despreparada, desestruturada. Uma igreja, irmão, que foi ministrada apenas para vencer, apenas para triunfar, não para resistir ao adversário, até ele fugir de vós, não para suportar o ataque dos inimigos, a investida do inferno. Uma igreja que ouve a minha palavra, mas que não pratica, portanto não tem estrutura, vindo a tempestade, vai derrubar essa casa, vai derrubar essa fé, vai derrubar essa espiritualidade, vai derrubar essa santidade. Irmão, se eu ouço a palavra, mas não estou colocando em prática, quando o diabo vier com o vento forte de tentação, a tentação vai derrubar a sua santidade. Se você ouve a palavra e não pratica, quando o diabo vier com vento forte de uma crise, irmão, essa crise vai derrubar você, vai levar você à ruína, ao fracasso. Então não se trata do que você ouve, se trata do que você tem praticado. Você pode ouvir péssimas mensagens, mas se praticar o que aprendeu, irmão, dará muito mais resultado do que você ouvir belíssimas mensagens sem praticar nada dela. Estrutura para suportar. Deus falou comigo: a minha igreja, ela não tem estrutura para enfrentar uma crise. Agora olha o que é crise, vou ler para você no significado do dicionário: mudança brusca produzida no estado de um doente, causada pela luta entre o agente agressor e o mecanismo de defesa. Período de manifestação aguda de uma doença, manifestação violenta e repentina, conjuntura socioeconômica problemática, desequilíbrio entre bens de produção e consumo, normalmente definida pelo aumento dos preços e excesso de desemprego, momento perigoso ou difícil, período de desordem, situação conflituosa de tensão. Isso é crise. Agora pega tudo isso e põe no seu casamento. É um casamento em crise. Mudança brusca, choques violentos, situação, o final diz aqui, difícil, perigoso, desordem, conflito, tensão. Pega tudo isso e coloca na sua vida financeira. Isso é crise. Pega tudo isso e coloca na sua vida, irmão, emocional, existencial. E isso é crise. Deus está dizendo: quando a minha igreja entra em crise, suas bases estremecem, porque não tem estrutura. Quando a minha igreja entra em crise, ela desestabiliza
perde as convicções que carregava. E aí eu não posso contar com ela. Irmão, as crises, elas vão surgirem. Mas quando a crise chega, seja em qual área for, ela não pode promover uma crise na nossa fé. O que é a fé? A fé é a certeza. Se a certeza entra em crise, você não tem certeza de mais nada. Você já começa a duvidar se servir a Deus é a melhor opção, se andar com Deus é a melhor escolha, se ser fiel a Deus vale a pena, se separar para se santificar e honrar a Deus realmente vai gerar algum benefício. Por quê? Porque você entrou em crise na fé. E aí Deus não pode contar com uma igreja assim, irmão. Uma igreja sem convicções. Deus falou claramente comigo, irmão, e eu vou repassar para você. Uma igreja, irmão, que só me serve pelo que eu faço, não está pronta para permanecer comigo pelo que eu sou. Guarda isso no seu coração. Uma igreja que só me serve pelo que eu faço, não está pronta para permanecer em mim pelo que eu sou. Deus não pode contar. Deixa eu falar uma coisa séria. Havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas Deus pôde enviar Elias. Se nós não estamos prontos para receber Elias na nossa casa, o que nos faz pensar que estamos prontos para receber Jesus? Se você não está pronto para receber Elias, não clame pela vinda de Jesus. Se você não vai passar, irmão, no teste de fé do profeta, você não vai passar no teste de fé de Jesus. Se você não vai passar, irmão, na prova do profeta, você não vai passar na prova de Jesus. Responda para você mesmo. Se Deus enviasse Elias na sua casa, o que você teria para oferecer? Se Deus enviasse Elias na sua casa, no momento da maior crise da sua vida, o que você teria para oferecer? Sabe aquela pessoa que chega em má hora? Você está quebrando o pau com a esposa, com o marido em casa, um desgaste tremendo. Aí chega a visita. Sua vontade era fingir que não tinha ninguém para ver se ela vai embora. Mas os gritos da discussão já provaram para ela que tem alguém em casa. Então você vai ter que vestir uma máscara, pôr um sorriso sem graça, receber aquela pessoa, torcendo para ela não perguntar o que estava acontecendo. E aí você vai tentando disfarçar e mostrar que está bem, que está tudo bem, mas há um clima pesado. Quando o olhar cruza com o da esposa ou do marido, irmão, parece que dá choque um no outro. Por quê? Porque a visita chegou em péssimas horas. Estou dando um exemplo. O que você teria para oferecer, irmão, se Deus enviasse Elias num momento assim na sua vida? Se o pastor chegasse bem na hora para falar de propósitos, bem no momento da maior crise da sua vida,
Tudo que você não quer ouvir é falar de propósitos. Sabe, se você pudesse, você diria: pastor, o senhor não quer voltar a outra hora? Não é um bom momento. Não, irmão, mas eu vim aqui falar do chamado de Deus para a sua vida, do propósito de Deus que Ele tem para você. A gente precisa fazer a obra de Deus. A gente não tinha combinado. Eu vim aqui para acertar os detalhes. Pastor, não é um bom momento. O que você teria para oferecer, irmão? Aquela mulher não tinha nada em casa. A crise era de água, 3 anos e meio que não chovia. Elias chega e fala para ela: irmão, ela vai no campo pegar gravetos para fazer uma fogueira, fazer um bolo, comer e morrer. Imagina como está a cabeça dessa mulher. Imagina os pensamentos que atormentam a mente dela, de saber que não tem mais para onde ir, não tem mais a que porta bater. Eu vou fazer o último bolo, eu e o meu filho vamos morrer. Aí ela está lá, um homem fala para ela: me dá um copo d'água. Irmão, não tem água, não chove faz 3 anos e meio. Um rio inteiro é bebido por uma pessoa. Elias bebeu o rio inteiro, irmão, o rio secou. Você acha que você teria, irmão, saúde emocional para ser no mínimo educada com aquela pessoa que te pede? Você acha que você teria no mínimo saúde espiritual para que no mínimo você dissesse para ela: olha, moço, eu não tenho, me desculpe? Porque quando a gente está enfrentando crise, a gente se torna agressivo. A gente começa, irmão, a se encher de espinhos. Todos que chegam perto da gente se machucam, se ferem. É como se você dissesse: olha, mantenha a distância, porque eu te ponho em risco. Está entendendo, sim ou não? Quando você está em crise, irmão, e aí você para no caixa do supermercado e a pessoa resolveu fazer amizade com você aquele dia. Oi, tudo bem? Como é que você está? Como você responderia? Estou bem. Lá dentro, dizendo: passa logo minhas coisas, eu quero ir embora. Irmão, se Elias chegasse na sua casa, enviado por Deus, no pior momento da sua vida, o que você teria para oferecer? O que você poderia oferecer? Está me entendendo, sim ou não? O que você poderia oferecer? Entenda uma coisa: você vem à casa de Deus, não é apenas para ser um espectador. Há momentos, irmão, que nós viemos à igreja, há momentos que teremos que ser a igreja, há momentos que seremos a noiva do Cordeiro, há momentos que estamos fazendo parte de um propósito. Na maior crise financeira da sua vida, Deus poderia contar com a sua ajuda, para que o propósito não morresse, para que a igreja não fechasse. Pastor, já estou numa luta danada. Se o senhor soubesse a minha situação. Mas olha, pastor, eu vou orar e Deus vai mandar o socorro. Irmão, a Bíblia diz: se alguém tiver fome e você disser para essa pessoa: vai em paz, a tua fé te salvou, e não der o que comer, para nada presta a sua fé. Você tem que no mínimo pegar R$1 na carteira e falar: Deus, eu estou contribuindo para que a igreja não venha fechar. Deus, multiplique. Porque se você não fizer isso, a sua fé não presta para nada, sua oração de nada vai valer. Porque a fé sem obra é morta, ou seja, ela morreu antes de você. E a próxima vítima, adivinha quem será? Você. Então a crise de fome estava em todo lugar, na toda a terra, a Bíblia diz. Na casa dessa viúva também havia uma crise de fome, mas não havia uma crise de fé. Diga graças a Deus. O homem de Deus diz: olha, você vai lá e faz um bolo primeiro para mim,
Depois você vai fazer para você e para o seu filho, e não vai acabar o azeite, não vai acabar a farinha, até que a chuva volte sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Elias. É aí que está, irmão, o segredo. O que eu estou pregando é a palavra de Deus, mas a voz que você está ouvindo é a minha. Está entendendo, sim ou não? Ela tinha fome, ela tinha necessidade, mas ela tinha fé. Ela não perdeu as convicções. Ela não perdeu, irmão, o propósito de vista. Nós não podemos deixar nenhum tipo de crise promover crise na nossa fé, irmão. Seja ela conjugal, e olha que a situação é difícil. Mudança brusca, ataque dos agentes agressores com mecanismo de defesa, necessidade, preços aumentam, desemprego aumentam. Isso é crise. Dias difíceis, tribulosos, de muito perigo, de conflitos, de tensão. Já ficou tenso, irmão? Quando você fica tenso, irmão, todo o seu corpo sente o ataque da tensão. Dores de cabeça, dores no corpo, enrijecimento dos músculos, falta de ânimo, falta de paciência, falta de sono, falta de paz, falta de apetite, porque você está tenso e o seu corpo está sofrendo os ataques dessa tensão. E aí Deus envia Elias na sua casa, para você fazer parte de um propósito. O que você oferecia para ele nesse momento? Você está entendendo por que Deus enviou Elias na casa dessa viúva e não de outras? Tem que ser de Deus, irmão, em horas difíceis. Tem que ser de Deus em momentos que está todo mundo indo embora. Vou te falar de crise. Se todos os membros dessa igreja pararem de frequentar e ficar só você, você ficaria? Porque uma das coisas, irmão, que inibe a gente, como o pastor Eduardo sabe disso, de fechar uma igreja, é ter pelo menos uma pessoa lá precisando da palavra. Você suportaria a crise? O que você teria para oferecer? Nós não podemos mais, irmão, ser Maria vai com as outras, porque a gente acaba se conformando. Se todo mundo está agindo da mesma maneira, a gente diz, não é só eu, pastor. Deus está dizendo, olha, tinha muitas viúvas de Israel, mas eu não podia contar com nenhuma delas. Mas lá em Sarepta tinha uma que eu podia contar. Amém, gente? Será que Deus pode contar com você? Quem serve a Deus pelo que Ele faz, não vai permanecer com Ele pelo que Ele é. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Ele diz para Moisés: diga ao povo de Israel que eu sou me enviou. Ele não disse, diga ao povo de Israel que eu faço, me enviou. Eu sou, não eu faço. A igreja desses dias se acostumou a um Deus, eu faço, não Deus, eu sou. Eu faço, pastor. Eu faço a vida da pessoa mudar, eu faço o casamento dela ser salvo, eu faço a doença ir embora. E se ele não fizer nada disso? E se ele não cumprir nada disso? Se você não estiver pronto para servir a um Deus, irmão, por quem Ele é, nos dias difíceis, você não vai permanecer. Deus não vai poder contar com você. Você pode estar vivendo os piores dias da sua vida, mas você pode fazer parte de um propósito. Diga graças a Deus. Irmão, você quer ser mulher
em cenário menos propício para fazer a obra de Deus? Você vai falar com as pessoas para fazer a obra de Deus, então pastor, não dá, sabe? Eu tenho casa para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Sabe como é que é? Sabe, pastor, eu trabalho, sabe, pastor, é isso, sabe, pastor, minha saúde. Irmão, aquela mulher, ela vai comer e morrer. Ela não tem nada em casa, provavelmente ela viu gente na vizinhança morrendo. Provavelmente ela viu noticiário de pessoas morrendo, e agora ela descobre que a morte chegou na casa dela. Mas a vida também chega pela palavra de um homem de Deus. E aí você tem que fazer a difícil escolha: a vida ou a morte? A realidade dos fatos ou a promessa da fé? É uma difícil decisão, mas a gente vai ter que tomar. Irmão, a igreja de Jesus, ela não está pronta para dias maus. Ela não tem estrutura suficiente para suportar crises, para enfrentar dias de crises. Por quê? Porque somos uma igreja rasa, inconstante, artificial. Você já viu uma planta artificial? Hoje, com o avanço da tecnologia, ela até parece verdadeira, mas não tem vida. Até a textura de algumas é de como se fosse uma planta verdadeira, mas não tem vida. E a gente vai preferindo o artificial. Vida, mas eu não preciso cuidar. Está entendendo? Então os pastores vai preferindo uma igreja artificial, sem vida, mas também que não precisa cuidar, que não precisa interceder, que não precisa clamar, que não precisa ministrar, que não precisa às vezes sentar e ter que conversar, e ter que, irmão, diagnosticar a doença, a ferida. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Parece real, mas não é. É uma igreja artificial, morna, rasa, sem estrutura. Uma igreja, irmão, que sofre nos dias difíceis, e que a maioria delas acabam morrendo nesses dias. E aí a gente acaba se tornando, irmão, um sepulcro. A Bíblia diz que por fora, bem ornamentado, por fora, com um sorriso amarelo, com glória a Deus, com a paz do Senhor, por dentro, morte, descrença, pecados, mornidão, desânimo, tristeza, não tem vida. Por que estamos assim? 1 Reis capítulo 18, avança uma página, versículo 17. 1 Reis 18, 17. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 450 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel, que é sustentada por Jezabel, financiada. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo
não lhe respondeu palavras. Então olha só, 450 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera, sustentado pela rainha Jezabel. Então a gente tem 900 profetas de deuses pagãos, financiados, sustentados pelo governo. E a gente tem um profeta do Deus vivo, sustentado por uma viúva que não tinha nem para ela. Consegue ver o desequilíbrio, a desvantagem? Irmão, muitas vezes no cenário racional, a igreja do Senhor vai estar em desvantagem. Mas no cenário racional, porque maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Diga graças a Deus. Então, no ponto de vista racional, a gente olha e fala: poxa, pastor, eu estou em total desvantagem. A gente vê um governo sustentando 900 profetas, e uma viúva sustentando um único profeta de Deus. E aí ele se chega diante do povo e diz para o povo: gente, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Por que a igreja do Senhor é rasa, fraca, sem estrutura, artificial, não faz parte do propósito de Deus, não suporta crises? Porque é uma igreja, irmão, dividida nos seus pensamentos. E uma igreja que não sabe o que quer é uma igreja que aceita qualquer oferta, qualquer proposta. Você está entendendo, irmão? Pastor que não sabe o que quer aceita qualquer proposta. Membro que não sabe o que quer aceita qualquer proposta. Sabe, irmão, um pastor não falha. Escute bem o que eu vou falar isso, e a todos quantos chegarem a essa mensagem. Um pastor não falha quando ele promove a decisão de um membro em escolher o mundo. Quem falhou foi o membro. Agora, um pastor falha, e muitos estão falhando, quando deixa a igreja confortavelmente dividida entre Deus e o mundo. Se a minha pregação, irmão, faz com que pessoas nunca mais voltem e optem pela vida fora da igreja, longe de Deus, no mundo, isso não é sinônimo que eu falhei como pastor. Eu falho como pastor quando eu tenho uma igreja dividida e confortável em viver assim, que não sabe se quer Deus ou se não quer Deus, se quer um compromisso com Deus ou se não quer um compromisso com Deus. E uma igreja dividida, uma igreja que não sabe o que quer, é uma igreja que vai aceitar qualquer oferta. Se vier o pecado, ele aceita. Se vier a oferta, ele aceita. Se vier a tentação, ele aceita. Se vier a crise, ele aceita. Porque é uma igreja dividida. É uma igreja que está em dois pensamentos. Irmão, não tem como ter um relacionamento sério com Deus e flertar com o mundo. Não tem. Amém? Não tem. E às vezes o mundo, ele vem disfarçado de Isaac, o filho que a gente tanto ama. Abraão, irmão, ele queria andar com Deus, mas ele queria Isaac. Irmão, com Deus não vai rolar. Amém? Ninguém pode estar acima de Deus na sua vida. Se ainda tem alguém acima de Deus na sua vida, então você ainda está dividido entre dois pensamentos.
Aquela viúva, ela tem Deus, representado por Elias, e o filho. E ela pega o último bolo e dá para quem? Elias. Porque nem o filho estava acima de Deus na vida dela. Essa é a igreja que tem estrutura para suportar crises. Essa é a igreja, irmão, que mesmo vivendo os piores dias da sua vida, vai poder fazer parte de um propósito com Deus, vai poder contribuir para a obra de Deus, vai poder, irmão, fazer parte dos planos de Deus. Agora, uma igreja, irmão, que está dividida, é uma igreja que não sabe o que quer. Elias está dizendo: olha, se vocês querem Deus, gente, então fiquem com Deus. Mas se vocês querem Baal, então fiquem com Baal. E o povo não respondeu nada. Sabe por quê? Porque o povo não sabia o que queria. O povo estava dividido. Irmão, então hoje nós pregamos por uma geração que não sabe o que quer. Ela não sabe. E aí a gente começa, irmão, a facilitar a decisão das pessoas. Então você pode ficar aqui tendo um compromisso com Deus e se relacionando tranquilamente, amorosamente, apaixonadamente com as coisas do mundo. Não pode. Não pode. Irmão, com Jesus não rola. Amém? Não tem, irmão. Não tem. Hoje você precisa tomar a decisão mais difícil da tua vida. Se é Deus que você quer, então largue o mundo. Sacrifique o Isaac, estando ele vivo ou já morto. Amém? É muito fácil, quando a gente fala de mundo na igreja, a gente pensa bebida, cigarro, pecado, boate, balada, festa. Não, às vezes o mundo é o dinheiro. Às vezes o mundo é o Isaac. Às vezes o mundo é uma paixão. Às vezes o mundo é um amigo. Às vezes o mundo é uma religião. Às vezes o mundo é uma igreja. Você vai ter que tomar uma decisão, irmão. Se é Deus, então segue-o. Largue tudo para trás e segue a Deus. E se é um mundo, eu não vou falhar como pastor se você não voltar mais na igreja. Eu vou falhar como pastor se você ficar aqui dentro dividido e confortável. Dividido e confortável. Livro de Tiago, capítulo 4. Abra lá, por favor. Finalzinho da Bíblia, Apocalipse, último livro, volta, Judas, terceiro, segundo, primeiro João, segundo e primeira Pedro, Tiago. Tiago, capítulo 4, para a gente encerrar, versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga graças a Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos
prazeres adúlteras, não sabeis vós, olha isso, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o quê? Olha isso, irmão. Ponha lá na mensagem, volta a fita, lá no início. O Espírito que está em nós, ele é parte com Deus Pai e com Deus Filho. Então o anseio do Espírito é para estar com o Deus Pai e Deus Filho. Amém? Quando você coloca outro que não seja o Deus Pai e Deus Filho, o Espírito tem ciúmes. Tem ciúmes. Você já parou para pensar que o Espírito Santo pode estar com ciúme de você em relação a uma amizade? Você já parou para pensar que o Espírito Santo pode estar com ciúme de você em relação ao dinheiro? Em relação ao próprio ministério, por exemplo, para quem faz a obra? Às vezes a nossa maior dedicação é com a igreja e não com Ele. Nossa maior entrega é à igreja e não a Ele. Nossa maior devoção é à igreja e não a Ele. Você já parou para pensar que o Espírito Santo tem ciúme de você, irmão, em relação ao seu relacionamento? O próprio apóstolo Paulo disse que a mulher solteira, ela cuida das coisas de Deus, mas a mulher casada, ela acaba cuidando das coisas do marido. Não estou dizendo para você desleixar em casa, estou dizendo que Deus ainda tem que ser prioridade, irmão. Você tem um marido porque Deus te deu o marido. Você tem a esposa porque Deus te deu a esposa. Eles não vieram antes de Deus, irmão. Não, pastor, mas eu conheci a Deus só depois de casado. Mas Deus já conhecia você ainda no ventre da sua mãe. Ele chegou primeiro. Diga glória a Deus. Você está achando que é em vão, que é mentira quando a Escritura diz que o Espírito que habita em você tem ciúme? Quando você vai colocando outro lugar, no lugar de Deus Pai, de Deus Filho, o Espírito está dentro de você e vai ficando enciumado. Ele está dizendo, não é com essas pessoas que eu casei-me, não é com o dinheiro que eu casei, eu não faço parte com dinheiro, eu não sou um com essa pessoa, eu sou um com Deus Pai, com Deus Filho. Amém? Aí ele está dizendo, olha, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Deus está falando aqui o sentido figurado do relacionamento de amizade. Se ele não suporta que um amigo dele tenha um mundo como amigo, se ele não admite que o amigo dele tenha um mundo como amigo, qual será a postura dele em relação à noiva então? Qual é o nível de profundidade? O que vale mais, a amizade ou a noiva? O amigo ou o noivo? A amiga ou a noiva? Quantos casamentos, irmão, que se arrebentam porque a pessoa casa e ela põe amizade no meio do casamento, às vezes na frente do casamento. E ela diz assim, não, quando você casou comigo, você já sabia, fulano já era meu amigo. Ô meu amigo, as coisas mudaram. As prioridades têm que mudar. E se essa pessoa é seu amigo de verdade, vai entender o lugar dele.
Não vai se sentir trocado pela esposa. Depois que você casou, você mudou, você me trocou. Se ele for teu amigo de verdade, ele não vai pensar dessa maneira. Se ele não for teu amigo de verdade, ele vai embora da sua vida e já vai tarde. Porque é uma pessoa disponível para o diabo usar para destruir a sua vida. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus está dizendo, olha, quem quiser ser meu amigo, está falando de amigo, não está falando não de noiva. Ele não está falando, quem quiser casar comigo, ele está dizendo, quem quiser ser meu amigo, não pode ser amigo do mundo. E quem quiser casar com ele então? Qual será a postura? Irmão, não dá para ter um relacionamento sério com Deus e se simpatizar com as coisas do mundo. Não dá. Deixa eu te falar uma verdade. Você pode ser feliz sem o mundo. Você jamais será feliz sem Deus. Sabe, vou te falar outra verdade. Você pode ser feliz sem Isaac. Eu imagino que deve ser uma das piores dores. A gente falava isso, eu e minha mãe outro dia, de uma mãe ter que enterrar o seu filho, porque quebra a ordem natural das coisas. Mas você ainda pode ser feliz sem o Isaac. Você não pode ser feliz sem Deus, irmão. Você não vai conseguir outro à altura para substituí-lo. Jó perdeu 10 filhos, foi no fundo do poço, mas não abriu mão de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus restituiu Jó em dobro e deu a ele mais outros 10 filhos. E a Bíblia não relata, irmã, que Jó ficou depressivo o resto da vida porque sepultou 10 filhos no mesmo dia. A Bíblia relata que Deus tirou Jó do cativeiro ao restituir a ele o dobro do que havia perdido. Agora, pensa comigo. Você tem um filho, o filho morre. É uma dor irreparável. 10 anos depois você tem um outro filho. Jamais ele vai, irmão, fazer você esquecer o filho que você perdeu. Mas você deve ser feliz com esse filho que você tem agora, porque senão você vai estar dando mais valor ao que já não está mais presente e desprezando aquele que hoje é uma realidade. Amém? Agora com Deus não é assim, irmão. Se você perder a Deus, não tem outro Deus para você colocar no lugar. Irmão, a Nossa Senhora não vai preencher o buraco. Frei Agostinho não vai preencher o buraco. Santo Antônio não vai preencher o buraco. Pastor fulano não vai preencher o vazio. Se é Deus, segui-o. Se não é Deus, então bora para o mundo, irmão. Enfia o pé na jaca, porque a Bíblia diz: se você está limpo, limpe-se ainda mais. Mas se estiver sujo, então suje-se mais. Mas dividido não dá para ficar. Amém? Mantendo 2 relacionamentos não vai rolar com Deus. Para a gente encerrar, agora de verdade, Apocalipse, abra lá. Na verdade eu tinha olhado errado no esboço. Apocalipse capítulo 22. E agora a gente encerra, irmãos. Apocalipse 22, versículo 10. Último livro da Bíblia, Apocalipse 22, 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, ou seja, não feche, não omita, porque próximo está o que, igreja? O tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão, recompensa
está comigo para dar a cada um segundo a sua fé. Segundo o quê? A sua obra. Porque multiplicou o azeite e a farinha daquela viúva? Porque foi a recompensa que Deus deu a ela pela atitude que ela teve de não deixar o propósito morrer. A recompensa de Deus não é segundo a fé, é segundo a obra. Você pode ter muita fé, se não tiver uma manifestação de fé, não tem recompensa. Amém? É nas manifestações, é nas atitudes de fé. A fé é o combustível, irmão. Amém? A atitude é o resultado da fé. A fé não é a obra, a fé é o impulso que te faz agir. Amém? Versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Na onde, irmão? Na onde? Vamos ler de novo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Na onde? Olha aqui para mim, por favor. Prazer, anjo de Deus aqui hoje para você. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, eu preciso me diminuir menos. Eu posso não ser o profeta Elias, mas ele também não é um anjo, porque eu estou na frente de uma igreja, testificando essas coisas, e Deus está dizendo: eu enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Que sério isso, irmão. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito, olha o Espírito aí de novo, e a esposa dizem o quê? Vem. Então, quando há um casamento do Espírito e da noiva, quando a noiva está cheia do Espírito, ambos dizem: vem. Amém? Amém? Você vai entender já já. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste o quê? Então olha aqui, ministério não é lugar de oportunidade, é lugar de responsabilidade. Se você vai a uma igreja, irmão, que seja um lugar de oportunidade, sai fora dela. Minha mãe acabou de contar para mim um episódio de uma igreja imprudente. Ela falou: um menino perdido, internado, droga, vício, começou a ir para a igreja, estava até pregando, e agora está internado de novo.
E ela disse para minha tia que frequenta a igreja: mas que loucura é essa? Como que vai colocando a pessoa assim para pregar? Irmão, ministério não é um lugar de oportunidade, é um lugar de responsabilidade. Amém? Ele está dizendo que se alguém acrescentar alguma coisa na Bíblia, todas as pragas dessa Bíblia, que está escrito aqui, vai vir sobre essa pessoa. Só que ele não falou se seria nessa vida. Então a gente vê muita gente distorcendo o Evangelho e ainda vivendo luxuosamente em paz. Mas Deus não é um homem para que menta, irmão. E aí ele está dizendo: e se alguém omitir alguma informação desse livro, a sua parte vai ser tirada do livro da vida e da cidade santa. Irmão, omissão do Evangelho pode nos tirar a salvação eterna. Se você soubesse disso, você não ia querer uma oportunidade na igreja. Se as esposas de pastores soubessem disso, não iam querer se intitular pastoras. Porque aqui não é lugar de exibição, aqui é lugar de responsabilidade. Então, se eu não tenho certeza de um assunto, eu não prego desse assunto. Amém? Porque eu não posso multiplicar a ignorância. Porque eu posso estar acrescentando ou omitindo, e isso vai me gerar consequências severas e eternas. Então não procure um lugar onde você só é massageado, irmão, porque é alguém que já está omitindo o Evangelho ou acrescentando. Não procure um lugar que você só é inspirado, motivado, porque é alguém que já está acrescentando ou omitindo. O Espírito, irmão, é que te inspira, é que te motiva, é que te levanta, é que te sustenta, é que te consola, é que te conforta. É do Espírito que você precisa, não de um discurso de um pastor motivacional. Amém? Então, se você tiver uma comunhão com o Espírito de a noiva vai dizer: vem. Quem ouvir vai dizer: vem. Quem tiver sede, vem. Diga graças a Deus. Versículo 20: aquele que testifica essas coisas diz: certamente, cedo o que, irmão? Venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Uma noiva sem o Espírito não diz: vem para Jesus. Porque se Jesus vier, muita coisa vai ter que sair da vida da pessoa. Uma igreja sem o Espírito não diz: vem para Jesus, porque morre de medo de morrer. Pastor, não me fale em morte. Misericórdia. Misericórdia, pastor, eu não quero estar aqui quando eu morrer. Você não vai estar, fique em paz. Se liberte da vida, irmão. A morte, ela é um elevador que nos leva para o andar de cima, a estar eternamente com o nosso Deus. Mas tem gente, irmão, que tem pavor da morte. Por quê? Porque está pegado demais essa vida, está dividido. Deus está dizendo: não vai dar para a gente manter um relacionamento com você dividido. Você não sabe o que quer. E quem não sabe o que quer, vai para qualquer lugar, aceita qualquer proposta, qualquer oferta. Não. Nós temos que ser uma igreja que Deus possa contar. Ele está dizendo: olha, se você estiver cheio do Espírito, você vai dizer: vem. E aí aquele que ouvir cheio do Espírito vai dizer: vem. E aquele que tiver sede vai dizer: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Será que nós podemos dizer isso?
Se não estamos prontos para receber Elias, não estamos prontos para receber Jesus. Se não estamos preparados para receber Elias, não estamos preparados para receber Jesus. Amém, irmãos? Pastor, mas eu estou no pior momento da minha vida, pastor. Eu andei afastado, eu pequei, eu fiz tanta coisa ontem, pastor. Olha, que tomara que Jesus não venha hoje. É nos piores dias da sua vida que você ainda pode fazer parte de um propósito. Amém, irmãos? Mas se você não estiver pronto para receber Elias na sua casa, só porque você está vivendo dias maus, você não está pronto para receber Jesus, irmão. Você não vai poder cantar e dizer: ora vem, Senhor. Se você não está pronto para Elias, não clame por Jesus. Amém? Nós não somos esse tipo de ministério, irmão. Não somos. Raras vezes eu faço visitas, quando solicitado. Mas eu acho que a gente já meio que entendeu o ministério, então quase nunca sou solicitado. Porque quem tem o Espírito não precisa do Elias. Quem tem Jesus, Elias não vai poder fazer muita coisa. Amém? Mas estamos aqui à disposição. Mas se você não está pronto para me receber, não clame por Jesus Cristo. É melhor que você nem me leve na sua casa. Porque eu tenho responsabilidade, irmão, com o ministério que Deus me deu. E se eu tiver que falar coisas que você não vai gostar, eu vou falar. Se você estiver cheio do Espírito, o Espírito que está em você vai pegar o que eu vou falar, mesmo te doendo, te constrangendo, te colocando numa situação desconfortável. Mas se você estiver na carne, corremos risco de sair na mão lá, nós dois. Como já muitas vezes eu corri o risco. Triste coisa, irmão, é um pastor ter que pregar para uma igreja na carne, a não ser que ele esteja na carne também. Aí é festa. Recado de Deus para você: se Jesus batesse na sua porta hoje, o que você teria para oferecer para Ele? Quando Jesus for lá, irmão, pouco importará quantos talentos você tem, se 10, 5 ou 1. O que vai contar para Ele é o que Ele vai achar lá. Se vai ser um servo bom e fiel, ou um mau e negligente servo. Pensa nisso. Prepare-se, porque Ele disse: eu testifico dessas palavras, e eu digo: eis que cedo venho. Diga graças a Deus. Coloque-se de pé, irmão, vamos orar.